Olá! Antes de começarmos essa viagem pelo tempo, pelo sal e pela lenda sobre duas rodas, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar trazendo histórias incríveis como essa. Ativa também o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Agora vamos juntos descobrir como uma das motos mais icônicas do mundo foi forjada no deserto. Imagine um lugar onde o céu parece tocar a terra, onde o chão branco e reluzente se estende até perder de vista. Esse lugar existe e é conhecido como Bonneville Salt Flats ou Deserto de Bonneville, em Utah, nos Estados Unidos. Uma paisagem árida, de beleza quase alienígena, que esconde em seu solo salgado uma longa tradição de velocidade, ousadia e conquista. É nesse palco natural que nasce a lenda que une engenharia britânica, espírito rebelde e a incessante busca para ultrapassar limites, a Triumph Bonneville. A história começa muito antes de qualquer motocicleta ter sido concebida com esse nome. No início do século XX, Bonneville se tornou um campo de provas para os sonhadores mais velozes do mundo. Com seu terreno plano, firme e livre de obstáculos, logo chamou a atenção de pioneiros da velocidade em terra. Era como se a própria natureza tivesse criado um templo para os deuses da aceleração. Ali, carros e motos modificados rasgavam o silêncio do deserto, buscando quebrar recordes e desafiar os limites do possível. Em meados dos anos 50, a fabricante britânica Triumph já era conhecida por produzir motos elegantes, leves e velozes. Mas ela queria mais do que apenas mercado, queria glória. Queria que seu nome fosse sinônimo de velocidade e inovação. Foi então que surgiu a ideia de desafiar os limites da velocidade em duas rodas no local mais simbólico para isso, o deserto de Bonneville. A missão era simples e ao mesmo tempo épica: construir uma moto capaz de superar a marca dos 300 km por hora. Em 1955, um jovem piloto americano chamado Johnny Allen, montado num Streamliner de aparência futurista, movido por um motor Triumph de 650 cilindradas, percorreu as planícies salgadas a uma velocidade impressionante de 193,3 milhas por hora, cerca de 311 km por hora. O feito não foi oficialmente reconhecido na época por questões burocráticas com a Federação Internacional de Motociclismo, mas não importava. O impacto foi imediato. A notícia correu o mundo. E mais importante, a Triumph se tornou sinônimo de ousadia. Foi para celebrar esse feito que no final da década de 50 a marca lançou ao público uma nova motocicleta batizada com o nome do local onde tudo aconteceu, Triumph Bonneville. A escolha do nome não era apenas uma homenagem, era uma declaração de intenções. A Bonneville não era apenas mais uma moto, era a encarnação em metal do espírito de aventura que soprava sobre os salares de Utah. Ao longo das décadas seguintes, a Triumph Bonneville se tornou um ícone. Com seu design clássico, linhas limpas e motor potente, ela conquistou não apenas motociclistas, mas também estrelas do cinema, músicos e entusiastas de todas as partes do mundo. Steve McQueen, Marlon Brando, Bob Dylan, todos eles foram vistos em cima de uma Bonneville. Ela deixou de ser apenas uma máquina, virou símbolo de liberdade, de atitude, de estilo. Mas a conexão com o deserto nunca se perdeu. Ainda hoje, ano após ano, motociclistas e equipes retornam ao Bonneville Salt Flats com suas máquinas afinadas, tentando quebrar novos recordes. Em muitos desses casos, as motos ainda levam motores Triumph ou se inspiram na tradição que a Bonneville ajudou a estabelecer. É como se cada grão de sal, naquela imensidão branca, guardasse a memória de cada pneu que ali passou, de cada motor que rugiu tentando ser o mais rápido de todos. A própria Triumph continuou a evoluir sua linha Bonneville ao longo dos anos, mantendo a estética retrô, mas atualizando tecnologia e desempenho. A marca soube preservar a alma da moto ao mesmo tempo em que a tornava mais moderna. Hoje, uma Bonneville pode ser ao mesmo tempo um tributo ao passado
e uma máquina perfeitamente capaz de enfrentar os desafios da estrada contemporânea. A relação entre a Triumph Bonneville e o deserto não é apenas geográfica ou histórica, é simbólica. Assim como os pilotos que desafiavam o calor, o vento e a física para tentar alcançar velocidades impensáveis, a moto carrega em seu nome a ideia de romper barreiras, de não aceitar limites. Cada vez que alguém liga o motor de uma Bonneville, há um eco distante daquele dia em 1955, quando Johnny Allen rasgou as planícies salgadas com sua máquina prateada. E mesmo que a maioria dos donos de uma Bonneville jamais pise no solo salgado de Utah, todos eles, de alguma forma, estão conectados a ele. Essa herança não se mede apenas em números ou troféus, mas no impacto emocional que ela provoca. Para muitos, pilotar uma Bonneville não é apenas uma escolha racional, é quase um rito de passagem. É a moto que se escolhe não porque é mais rápida ou mais tecnológica, mas porque ela conta uma história e convida você a ser parte dela. Ela é memória viva de uma época em que o objetivo era ir mais longe, mais rápido, não porque era fácil, mas porque era difícil e bonito. Há uma magia sutil na forma como a Bonneville acelera, na resposta do seu motor, no ronco grave que parece ter vindo direto dos anos 60. Uma sensação que nenhuma ficha técnica é capaz de traduzir. Ela desperta algo que vai além da razão, uma nostalgia por tempos que talvez nem tenhamos vivido, mas que sentimos como nossos. E isso é raro, quase sagrado. Na cultura das duas rodas, poucas motocicletas têm uma história tão impregnada de simbolismo quanto a Bonneville. Ela não nasceu apenas da engenharia, nasceu de uma filosofia. A filosofia de que a velocidade não é apenas números em um velocímetro, mas uma experiência visceral. O vento batendo no peito, o som do motor se fundindo ao ambiente, o horizonte se aproximando como um convite à eternidade. Tudo isso está encapsulado na identidade da Bonneville. O próprio deserto de Bonneville também evoluiu. Embora ainda seja palco de tentativas de recordes, as condições ambientais mudaram. Chuvas incomuns, erosão e preocupações com a preservação ameaçam a continuidade das corridas em sua plenitude. Mas os apaixonados continuam indo lá, como peregrinos modernos, em busca daquele momento singular onde homem e máquina se fundem em uma dança com o tempo. Entre eles, muitos pilotam Bonneville ou máquinas inspiradas por ela, reafirmando a ligação inquebrantável entre o nome e o lugar. Hoje a Triumph Bonneville é muito mais do que um modelo no portfólio da marca. Ela é uma família inteira de motocicletas. T100, T120, Bobber, Speedmaster, Truxton, cada uma com uma proposta única, mas todas carregando o DNA de desafio, liberdade e tradição. São motos que podem ser vistas cruzando as estradas costeiras da Califórnia, escalando montanhas europeias ou enfrentando o trânsito urbano em São Paulo. E todas elas, de alguma forma, carregam consigo o sal do deserto de Bonneville, mesmo que invisível, incrustado na alma da máquina. Documentários, filmes, livros e séries já dedicaram páginas a cenas a Bonneville. Ela é tão cinematográfica quanto funcional. Um objeto de desejo não apenas por sua performance, mas pela aura que a cerca. Não é incomum ver alguém parado ao lado da moto apenas observando-a, como quem contempla uma escultura. E talvez seja mesmo isso, uma obra de arte em movimento, feita de aço, borracha, óleo e sonho. E o sonho é o que une tudo. O sonho de superar limites, de fazer parte de algo maior, de tocar a eternidade com as pontas dos dedos ou com as rodas na estrada. A Triumph Bonneville e o deserto de Bonneville compartilham esse sonho. Um nascido na Grã-Bretanha, outro nas planícies salgadas dos Estados Unidos. Dois mundos que se encontram na velocidade e que juntos se tornaram imortais. O tempo pode passar, as tecnologias podem evoluir, novas marcas podem surgir, mas algumas histórias são maiores do que o presente. Elas atravessam décadas e continuam a inspirar.
E toda vez que uma Triumph Bonneville é ligada, em qualquer lugar do mundo, seja ao amanhecer, em uma estrada vazia ou em um entardecer nostálgico na garagem de um colecionador, é como se um pedaço daquele deserto brilhasse novamente. Um brilho branco, salgado, veloz. Um brilho que nunca se apaga. Afinal, existem motos e existem as Bonnevilles.